Apertei já aqui o botão, ele demora uma vida, né, para começar a gravar. Começou. Aí, gravando. Bem-vindos, então, a mais essa aula de AI, aplicativos informatizados, aqui no seu técnico de recursos humanos do híbrido, na ETEC Bento Quirino. Estamos eu aqui, o professor Flávio, e hoje nós vamos ver aqui a questão, continuar com Excel. Então, já está a minha tela compartilhada. Aí tá vendo minha tela, né, Flavinho? Sim, estou. Maravilha. Então, aqui na minha tela eu coloquei aqui o meu canal, Leopoldo de Matos, youtube.com/Leopoldo de Matos. Entrando no canal, se inscreva, né, por favor. Ative ali o sininho. E aqui você vai em playlists. E nos vídeos que você assistir, deixa o like, escreva um comentário. Isso colabora para outras pessoas que vão buscar esses vídeos conseguir encontrar, né? O YouTube entende que isso foi relevante, tanto que você parou para escrever ali um comentário, e se outras pessoas buscam pelas palavras-chave que estão ali no vídeo, aquilo é levado para essas pessoas que estão buscando. Então, olha só, nas playlists criadas ali, você vai encontrar esta playlist, ó, Informática, Word, Excel, PowerPoint. Ver lista completa. E aqui, então, você já tem, tá vendo? Ó, Excel 1, Excel 2, bem do basicão, ó, abrindo, reconhecendo o que é pasta, o que é planilha, o que é célula. No 2, fórmula de multiplicação, a função de autossoma, divisão, e a gente aprendeu isso, inserção de imagens também teve nessa aula. E aqui a gente aprendeu fazendo um orçamento de vendas. Aquele orçamento para você entregar para o seu cliente, né? Ele chega lá, lista de desejos de compra, né? Que ele chega lá para pedir para você, você monta lá a quantidade, descrição, preço unitário, preço total, divisão, se aquilo vai ser pago, enfim, aprendemos assim. E hoje vamos utilizar uma outra planilha para aprender outras 3 ferramentas. Vamos ver se a gente consegue chegar até o C, mas a gente vai aprender a utilizar o mínimo, vamos aprender a utilizar o somar produto e vamos aprender a utilizar o C. Muito bem. Lembrando, né, Léo? Vai lá. Só cortando um pouquinho, lembrando também que na aula passada a gente falou sobre prazo também, né? Lembra que foi comentado prazo de pagamento, né? Se você quer fazer em 3 vezes, se você quer fazer à vista, então tá tudo lá no canal, hein? Vamos lá. Certinho. E a planilha ela já divide automático para você, né? Quando o cliente fazer a prazo. Perfeito, Isso. Flávio, perfeito. E aí, como estamos entrando no Excel? Nós estamos trabalhando com o Excel online, porque não há necessidade de trabalhar com o Excel, como é que fala? Instalado? Instalado, né? Você pode trabalhar com ele online, quase tudo dá para fazer com a versão online, então você não precisa ter ele instalado na sua máquina, e você, mesmo não sendo aluno da ETEC, não tendo um e-mail @ETEC, você pode utilizar esse aqui e salvar as coisas ali no seu telefone ou na sua nuvem do seu Hotmail da Microsoft, Hotmail, Outlook, né, MSN, esses e-mails que são da Microsoft. No meu caso, eu estou usando o meu e-mail @Outlook, onde estão sendo salvas as coisas. Então, como que a gente abre? etec.sp.gov.br, ele vai abrir essa página principal. Nesse balãozinho aqui do Office, a gente vai abrir o Excel, tá certo? E para instalar o Office e tudo mais, eu expliquei na primeira aula, deem uma olhada lá. E nessa aula, na descrição dela, ou em todas as aulas, eu estou alterando as descrições, colocando o link da aula 1, da aula 2, da aula 3, né? Essa vai ser a aula 3, e depois eu vou colocar na descrição desse vídeo o link das outras aulas, e nas outras aulas o link desta, tá bom? Estou tendo esse cuidado, né, para quem está acompanhando as aulas. Quando a gente abre, nós podemos abrir uma planilha nova, mas eu não quero uma planilha nova, eu quero a planilha que eu já abri. Então, eu venho, aqui ele já me aparece recentes, tá vendo? Ó, aulas
de computador online, né? Excel, aulas computador online. Muito bem, eu posso fixar isso aqui que eu não fixei ainda, daí ele vai vir para essa guia aqui de fixado, tá vendo? Ó, tem outros 2 arquivos aqui que estão fixados, mas esse ainda está aqui em recente. Mas, se não aparecer aqui no recentes, nem no fixado ou no compartilhados comigo, você pode então vir aqui, ó, mais no OneDrive, que é aonde a gente salvou. E se estiver no seu computador, você pode carregar e abrir, olha só. Né? Se tiver uma planilha no seu computador, você não tem o Office lá e você queira abrir no online, você pode puxar a planilha por aqui. Eu vou então clicar aqui embaixo, no online, mais no OneDrive, e ele vai abrir o meu OneDrive aqui. Como eu estou com o meu OneDrive pessoal, né, já logado, ele não vai pedir para colocar login e senha. Se não estivesse logado, ele já pediria para você colocar o seu e-mail da Microsoft ou um e-mail gerenciado pela Microsoft, no caso os da ETEC, para que você possa entrar no seu OneDrive. Falando nisso, lá no primeiro semestre, falei para vocês, quem é aluno da ETEC, né, tem direito ao OneDrive. Você pode instalar você tem 1 tera de nuvem no OneDrive para você utilizar enquanto é aluno, e você pode instalar o Office original também na sua máquina, usando a licença. Você usa o seu e-mail para fazer licença em até 5 máquinas, tá certo? Ali pela primeira página. Volta lá na aula. Gratuitamente. Hã? Gratuitamente, né? Gratuitamente. Bom, eu salvei aqui, não salvei em pasta nenhuma, deixei direto na raiz do meu OneDrive. Ó. Então, está aqui o meu arquivo. Ó. Eu vou utilizar, então, este arquivo aqui, abrir. Perceba que quando você clicou, eu não sei por que fica essa birosca dessa linha preta aqui em cima, mas quando você clicou, ele abriu uma guia a mais aqui de navegação, né? Deixa eu puxar para baixo aqui. Ele abriu, tá vendo? Ele estava aqui no OneDrive, do Excel, ele abriu o OneDrive, do OneDrive ele abriu aqui o arquivo do Excel, tá certo? Então vamos lá. Fizemos aqui aula 1, fizemos aqui cadê? Aula 1, que a gente aprendeu aqui na aula 1. Na aula 2, a gente aprendeu aqui o orçamento, né? Inserção de imagens e essas fórmulas e funções. E agora nós vamos criar uma planilha nova aqui. Vamos dar um duplo clique nela e vamos chamar ela de aula 3. E aqui, então, vamos começar a nossa aula de hoje. Maravilha. Vamos utilizar para isso uma planilha de orçamento de compra. Então, eu vou começar a planilha aqui na linha 5, tá certo? Vou colocar aqui, ó, quantidade. Vou apertar o caps lock para escrever tudo em maiúsculo. Vou colocar aqui a descrição. Vou colocar aqui quem solicitou. Às vezes o departamento de compras ele é separado na empresa, né? Então não é você que faz a sua compra. Você pode solicitar isso. Meu departamento aqui, ou a minha sala, o meu setor está precisando de folha de sulfite e caneta marca-texto, ou caneta Bic, caneta azul, enfim, né? E você faz essa solicitação para o almoxarifado. E o almoxarifado, se ele tem, ele já te entrega. Se ele não tem, ele faz um pedido para o setor de compra. Estão acabando as canetas da empresa. E aí você precisa indicar, né, quem é que está pedindo. Então, deixa eu dar um zoom aqui também para facilitar a vida aqui. Maravilha. Quem solicitou... Isso, está na C5. Depois,
eu vou colocar valor, vou botar o símbolo de valor, símbolo de valor, e vou colocar aqui orçamento 1, e vou colocar aqui telefone orçamento 1. Vou fazer a mesma coisa, ó, valor orçamento 2, telefone orçamento 2. E vamos ver se ele vai reproduzir já, olha só. Vou selecionar as 4 linhas. Vou pegar aqui por esse quadradinho verde aqui que o mouse muda, olha. E vou puxar e vamos ver se ele vai fazer 3 e 4. Olha, ele virou 2 e aqui virou 3, mas por que ele virou 2 vezes 2 de novo aqui? Não entendi. Eu acho que ele copiou, né, Léo? Não, não era para ele copiar. Espera aí, deixa eu desfazer. Deixa eu aumentar aqui as colunas só para a gente enxergar tudo que está escrito. Maravilha, agora vai ficar mais fácil, ó. Selecionei e aí ele criou uma sequência, ó. Igual, tá vendo? Valor, ORCE 1, 2, TEL, ORCE 1, 2. E vamos lá. Aqui é para ele fazer 3, 3. Aqui é para ele fazer 4, 4. Olha só, ele já fez. Olha como o Excel ele é inteligente, como você criou. Então, aprendemos já uma coisa hoje aqui, a fazer sequências. Vamos lá. Isso não estava previsto para hoje, mas vamos... Já é um ganho. Já que está aqui, né, e que a gente utilizou para criar esse orçamento, vamos fazer aproveitar isso. O recurso. Então, lembrando, né, que todo orçamento de compra você deve fazer pelo menos 3, né, Léo? 3 cotações, de 3 a 4 cotações, para você poder escolher aquele que vai melhor te orientar, vai te atender. Né? Muito bem, isso mesmo. E então, vamos lá. Ó, falando de sequências, mais uma vez, então, só para a gente continuar na sequência. Se você escrever segue, ter, segunda, terça, seleciona, copia aqui, né? Vem com o mouse nesse negócio e puxa, ele faz quarta, quinta, sexta, domingo. Se você faz 2, 4, 6, ele entende, por exemplo, que é a tabuada do 2 e ele vai continuando para você. Se você faz, por exemplo, sei lá, igual a gente fez ali em cima, valor 1, escreve a mesma coisa de novo, valor 2, ele vai entender que você queira colocar valor 3, 4, 5, 6. Perfeito? Então, criar sequências. E por onde eu estou puxando? Estou puxando aqui por esse quadradinho verde que fica no canto inferior direito quando você seleciona. Então, olha só, o mouse muda e eu puxo e ele continua a sequência. Muito bem. Chega, não vamos usar isso. Era só para aprender, para fazer essa parte de cima aqui. Então, orçamento 1, telefone do orçamento 1, orçamento 2, telefone do orçamento 2. Aqui, não sei porquê. Olha só, ele acabou inventou uns negócios diferentes. Ele botou um 0 que eu não tinha posto aqui. Ele acabou dando umas azias aqui, ó. Então, sempre tem que olhar. Mas vocês viram como é que faz a sequência, né? Eu vou excluir essas colunas, ó. Então, excluir colunas. E formatar a coluna, a gente já aprendeu na outra, uma por uma. Mas se a gente seleciona todas elas e formata, ele faz o mesmo tamanho para todas. Então, às vezes, é um recurso interessante. Esse daqui, eu não sei que tá mais.
Esse daqui tá mais. Eu não sei de onde ele tirou essa com um zerinho, né? E tudo bem, vamos excluir. Então ficou, ó, orçamento 1, telefone orçamento 1, orçamento 2, telefone do orçamento 2, orçamento 3, esse aqui que tá mais também. Orçamento 3, telefone do orçamento 3. Maravilha. Aqui a gente vai colocar uma coluna de melhor preço. Melhor preço. Maravilha. Ou soma do melhor preço. Soma do melhor preço. Não. Primeiro o melhor preço, depois a soma do melhor preço. Melhor preço, depois soma melhor. Maravilha. Então, vamos lá montar a nossa planilha aqui para a gente poder fazer. Ó. Quantidade, a coluna é pequenininha. Essas duas colunas aqui de descrição em quem somos, ela pode ser um pouquinho maior. E quem solicitou. E essas daqui podem ser todas do mesmo tamanho. Podemos também clicar aqui, olha, e colocar esse botãozinho aqui, que é o quebra automática de texto, que a gente já utilizou, aprendemos na primeira aula, para que o texto possa aparecer assim, né? E podemos selecionar tudo por aqui e colocar centralizado. Maravilha. Eu não sei por que ele ficou com 2 ali, ó. Porque aqui tinha 0,1, não era 0,1, é só 1. Agora sim. Muito bem. Qual que é a ideia nossa, então? A ideia nossa, vamos pintar aqui, só até aqui essas linhas, para a gente ter aonde olhar. Muito bem. Qual que é a nossa ideia aqui? Que quando a pessoa colocar aqui um pedido, por exemplo, eu quero 10 canetas azuis. Quem solicitou? Sei lá, botar o Léo, professor. Muito bem. Eu quero 5 canetões pretos de quadro branco. Quem solicitou? Vou colocar ali o Flávio, que é professor também. Muito bem. E aí, o pessoal, ele vai fazer o orçamento. O orçamento 1, o orçamento 2, o orçamento 3. Ok? E precisa ter uma ideia de quanto que ficaria cada um desses orçamentos e ter uma ideia também de quanto ficaria se comprasse tudo no melhor preço. Então, olha só, eu vou escrever aqui orçamento 1, orçamento 1, e veja só, eu vou copiar, vou puxar aqui para baixo. Como só tem o número 1, talvez ele não entenda que era para virar 2 e 3, e ele faça 1, 1 e 1. Ele entendeu, olha que maravilha, já virou orçamento 2, orçamento 3. E aqui, o melhor preço. Melhor preço. Maravilha. Olha só. Muito bem, vamos lá. Vamos supor que no orçamento 1, nós tivemos a caneta por 1,25 cada caneta. E o canetão preto nós tivemos por 2,75. Aqui é o telefone para entrar em contato lá no orçamento 1, né? Acho que nem precisaria tá aqui, viu? Eu vou tirar essa coluna do telefone, porque era para entrar em contato, como todo mundo é. Que às vezes são produtos diferentes de locais diferentes, né?
Mas tudo bem. Vou tirar aqui, vou deixar só os valores, para facilitar a vida. Pronto. No orçamento 2, a caneta custava, sei lá, 0,95, o cara fez cada caneta. Perceba que eu escrevi 0,95 e 0,95, ele já colocou 0,95. E o canetão, ele estava 3,50. No terceiro orçamento, a caneta estava 1,20 e o canetão estava 3. Ok? Maravilha. Como é que eu descubro o melhor preço? Muito bem. O melhor preço eu descubro com uma função chamada mínimo. Então, veja como funciona. Nós aprendemos a inserir função na aula passada com a função soma. Agora vamos aprender com a função mínimo. Eu vou aqui nesse inserir função. Ó, primeiro eu clico na célula que eu quero a primeira função. Depois eu vou ali na barra de título, né, na barra de nome. Nome não, barra de nome é essa, né, caixa de nome. Eu venho aqui na barra de fórmula, perdão, é o nome, barra de fórmula. E na frente da barra de fórmula eu tenho esse símbolo de inserir função, que é um F com um xizinho. Eu clico nele e eu vou procurar a função mínimo. Olha, ela já está aqui porque ela é comumente usada. Se ela não estiver, na aula passada eu ensinei como fazer, né, para você buscar ela. Então, pode dar uma olhadinha no Excel 2. Muito bem, ó. Cliquei em mínimo, ele já apareceu ali em cima, tá vendo? Ó? Mínimo. E aqui ele está mostrando como é que funciona a função mínimo. Mínimo entre o quê? Entre o número 1, o número 2, o número 3. E esses números, tá minúsculo aqui, não dá para enxergar, mas ele como é que chama? Separado por ponto vírgula. Eu cliquei ali tá vendo que o mínimo aqui virou um link? E aqui ele explica a função, olha só que bonitinho. Ele explica a função, o que ele retorna, ele retorna o menor número daqueles valores e como é que funciona a sintaxe dela. O nome é sempre assim, lembra da aula passada? Começa com igual, o nome da função, e o que essa função vai fazer tem que estar dentro de parênteses na frente do nome da função. E no caso aqui, então, são vários aqui. Vamos lá. Eu quero, então, o mínimo entre este, ponto, vírgula, este, ponto, vírgula, e este. Eu posso colocar assim, um, depois outro, depois outro? Posso. E fecho parênteses. Assim como eu fiz na aula passada, e se tiver muitos, professor, mais de, sei lá, aqui na tela eu consigo enxergar, sei lá, 10 linhas, e se tiver 100, eu vou ter que dar 100 cliques e ponto vírgula? Não. Aí você arrasta, lembra? Você usa o 2 pontos do D6 até 2 pontos o F6. Aprendemos isso na aula passada. Olha só, ele já apontou para mim aqui, ele já retornou o menor valor. E lembra que eu falei para vocês? Uma das coisas importantes do Excel é que no Excel a gente faz tudo uma única vez. Quantas vezes eu fiz essa fórmula? Uma. E eu vou usar ela o quê? Para a planilha inteira, olha só. Eu vou copiar ela aqui para baixo, ó. Tuque, 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 tuque. Eu copiei ela até a última linha da minha planilha. E veja, ele automaticamente, eu vou dar um duplo clique aqui na G11, você vai ver, ó, ele entrou dentro da fórmula ali, ele abriu a fórmula para mim, e como eu vim copiando para baixo, ele já entendeu que eu queria o mínimo das linhas de baixo. Então, na primeira linha, ele já me deu o mínimo, que é 0,95. Na segunda linha, ele já me deu o mínimo, que é 2,75.
Se por acaso eu mudar aqui o valor, sei lá, aqui eu escrever 2,50 ou aqui eu escrever 2,50, ele no mínimo já vai fazer a diferença para mim aqui, ó. E eu vou poder, então, escolher o que fazer. Ok? Muito bem. Essa, então, é a função mínimo. Terminamos aqui a função mínimo. Vamos para a próxima parte da aula. Com o mínimo, eu consigo identificar, ele já me mostra qual é o valor mínimo para, como é que fala? Para ele me entregar esse valor. Agora eu preciso fazer o quê? Saber onde vai ficar mais barato eu comprar. Então, o que eu teria que fazer? Eu teria que pegar a quantidade vezes o valor do negócio, né? Para cada um dos orçamentos, para ter uma ideia do quanto ficaria se eu comprasse tudo num lugar só, e também pegar a quantidade vezes o melhor preço, para saber quanto ficaria se eu comprasse tudo indo nos lugares separados para comprar, para ver se ficava mais barato. Ou até, falando aí um pouquinho de compras, né? Saindo um pouquinho da aula de informática, né? E entrando na aula de administração, para poder até negociar, de repente, com uma das empresas. Né? Falo, olha, eu não tenho problema, né? Ainda mais a gente que é Estado, né? Somos obrigados a comprar no melhor preço, né? Então, eu não tenho problema de sair e ir em 5 lugares diferentes para comprar. Ok? O seu orçamento deu X reais a mais do que se eu sair para comprar em 5 lugares diferentes. Você não pode me dar um desconto? Se você me der um desconto e fazer o valor que seria se eu comprasse nos 5 lugares, eu parando com os carros nos 5 lugares para ir comprar, eu compro tudo aí com você. Né? Ou às vezes você aceita até comprar um pouquinho, pagar um pouquinho mais caro, no Estado não pode, né? Mas no privado pode. Porque você vai ter um prazo. O cara fala, olha, desconto eu não posso te dar, mas eu te dou 60 dias para pagar ou 45 dias para pagar. Tem empresa que tem capital de giro para dar esse dinheiro para o cliente, né? Para poder bancar isso para o cliente. Então, vamos descobrir que fórmula eu uso para ele multiplicar as linhas, multiplicar uma linha por outra, pegar o resultado e somar com a multiplicação da outra linha, e somar com a multiplicação da outra linha e somar. Então, como chama o resultado da multiplicação? Produto. Então, a função que nós vamos utilizar agora é somar produto. O que ela faz? Ela faz um produto, ela faz uma multiplicação, quantidade vezes valor, chega num resultado. Aí ela faz outra quantidade vezes valor, chega no outro resultado. Aí ela faz outra quantidade vezes valor, chega no outro resultado. E ela soma todos esses resultados e te dá o resultado. Essa é a função somar produto. Vamos encontrar ela aqui? Eu vou fazer ela aqui, ó, no orçamento 1, no orçamento 2, no orçamento 3 e no melhor preço, para eu poder ter uma ideia. Aí essa coluna aqui minha do melhor preço também vai ficar inutilizada. Eu já vou apagar ela agora. Vamos lá. Tuque. Maravilha. Então, olha, aqui eu vou colocar a soma dos produtos. Cliquei primeiro na célula. Vou lá agora no função e vamos procurar o somar produto. Olha, ela não está no comumente usada. Então, vamos procurar? Eu vou procurar em todas, que eu não sei em que item que ela está aqui. Então, eu vou em todas. Eu sei que ela chama somar produto, então eu vou lá na letra S. Aqui, ó, somar produto. E veja que aqui não é mais item ou célula, aqui ele está chamando de matriz. O que é matriz? Uma sequência é uma matriz. Então, eu posso escolher uma coluna que ele vai parear com a segunda matriz, com a segunda coluna.
É isso que a gente vai fazer, ó. Então, somar produto. Olha só, ele já colocou aqui para mim. Eu vou clicar até aqui em cima para colocar aqui. E eu vou escolher, então, essa primeira matriz. Percebe? Ele pegou do A6 até o A11. Vou separar por ponto vírgula. E vou pegar a outra matriz. Qual? A matriz do orçamento 1. Então, olha só, ele vai multiplicar o que tiver no A6 até o A11 com o que tiver no D6 até o D11. Linha por linha. A6 com D6, A7 com D7, A8 com D8. E vai pegar os resultados e vai somar para mim. Fecho aqui com o parênteses e Enter. Olha só. 10 vezes 1,25 mais 5 vezes 2,75, 26,25. Vou fazer a mesma coisa agora para o orçamento 2. Comumente usadas não estão aqui, então vamos lá em tudo. Vamos descer lá no S. Somar produto. E eu quero a mesma coisa, quantidade, ponto, vírgula, e agora vou querer orçamento 2. E Enter. Percebe que eu dei o Enter sem colocar o parênteses, mas se você olhar aqui em cima, ele colocou o parênteses. Então, o Excel ele é relativamente inteligentinho, tá? Professor, o senhor fez tanta coisa copiando? Não dá para copiar essas fórmulas também? Também dá. Mas, como eu estou puxando elas para baixo e as colunas estão de lado, elas vão acontecer algumas coisas que eu vou ter que ajustar depois. Então, vamos ver a primeira coisa que nós vamos ter que ajustar e como corrigir isso. Não é o meu, é o seu. Chegou, pronto. Beleza. Então, veja só. Lembra que ele vai descendo as linhas? Quando a gente fez aqui, ó, ele foi descendo D6, E6, F6, ele foi para D7, E7, F7, 8, 9, beleza. Aqui ele vai fazer a mesma coisa com o A6 e com a 11, o E6 e com o E11. E eu não vou querer isso. Então, eu preciso mostrar para ele que eu não quero. Então, eu vou aqui anotar mais uma coisa que a gente vai ver extra hoje, que é como você fixar linha ou coluna na fórmula. Deixa eu anotar aqui para escrever isso, né? Fixar linha e coluna na fórmula. Eu vou arrastar primeiro para você ver, ó. Vou pegar aqui e vou arrastar desde a primeira para você ver. E vou puxar até a última, ó. Olha só, a segunda aqui já deu um valor errado. Por quê? Olha só, ele pulou a linha 6. Olha ali o que está marcado ali embaixo. Se eu entrar aqui, ó, você vai ver que ele pulou a linha 7 também. Porque ele veio descendo uma por uma. Eu não quero que ele desça. Eu quero que ele mantenha os números no mesmo lugar, da A6 até a A11. Então, vamos corrigir isso. Eu vou entrar aqui na primeira fórmula, vou dar um duplo clique aqui, ele entrou. Como é que eu bloqueio isso? Com o símbolo de cifrão, antes do que eu quero bloquear. Então, veja, eu quero bloquear as linhas. Então, as linhas são os números. Então, eu vou colocar o cifrão antes do 11, vou colocar o cifrão antes do 6. E vou fazer para vocês verem. Olha só o que vai acontecer. Professor, mas deu errado de novo. O valor está aqui, ó. O que aconteceu?
Olha só, lembra que eu bloqueei só a matriz da quantidade? Eu não bloqueei a matriz do orçamento? Fiz de propósito para vocês verem o erro, para vocês aprenderem a corrigir. Vamos para a próxima linha, ó. Olha o que aconteceu. Olha aqui embaixo a linha vermelha. Ela desceu uma linha, ó, porque eu não bloqueei. Aqui ele manteve, do 6 ao 11. Aqui ele desceu. Olha na outra linha. Olha lá, desceu mais uma, tá vendo? Desceu duas. Muito bem. Então, eu tenho que usar esse bloqueio nos dois. Vamos lá. Aqui também, no 6, e aqui também no 11. E eu fiz isso na primeira fórmula. E agora, eu vou arrastar para todas. Olha que bonitinho! Agora deu certo, olha só. A primeira está certa. A segunda também. A terceira também manteve o mesmo espaço. E a quarta também manteve o mesmo espaço. E aí você pode fazer a pergunta óbvia, né? Mas, professor, não era para ser um de cada orçamento? Né? Era. O que acontece? Eu mantive as linhas e agora eu vou lá e só troco a coluna. Aqui ele está somando o A6, ou a coluna A, com a coluna D, que é o orçamento 1. Nessa de baixo é a coluna do orçamento 2. A coluna do orçamento 2 é E de elefante. Então eu vou vir aqui e vou trocar para E de elefante, ó. Percebe que a hora que eu troquei aqui, ele já pulou daqui para cá, ó. Aqui é a coluna do orçamento 3, que é a coluna F de Professor Flávio. Então, eu vou trocar aqui de D para F. E tanto faz, pessoal. Vou apagar meu caps lock, que estava ligado até agora. Vou colocar com F minúsculo, ó. Não tem problema. Ele vai entender, ó. Tanto que ele já pulou para cá. E a hora que você der o Enter, ele vai transformar no F maiúsculo para você, porque todas as fórmulas são escritas sem acento e com... Não é sem acento, não. O máximo tem acento. Eu acho que o mínimo também. Peraí, deixa eu olhar aqui, ó. Ó, com o mínimo também, ó. Não, é escrito com acento, sim, tá? Mas é tudo feito com letra maiúscula, com caixa alta. Na verdade, caixa alta é uma coisa, letra maiúscula é outra, tá? Só para falar a diferença, isso tá na aula de Word, né? Nas aulas gravadas de Word eu também não falei isso, mas caixa alta é quando você tem letra maiúscula, caps lock, letra maiúscula. É quando você tem todas as letras em maiúsculo, no tamanho de letra maiúscula. E caixa alta, quando você escolhe o formato caixa alta, o formato da letra fica sempre maiúsculo, mas o tamanho, quando ela é minúscula, ela volta ao tamanho de minúscula, mesmo parecendo maiúscula. Então, o formato, o desenho é de maiúscula, mas o tamanho obedece quando você usa maiúscula ou minúscula. Muito bem. Então, aqui a gente usou o orçamento 3, e aqui, então, a gente vai, em vez de corrigir por aqui, como eu estava fazendo com 2 cliques, eu vou corrigir aqui de cima, ó. Que é a coluna G, que é a coluna do melhor preço, ó. Apaguei ali em cima, vou por G, vou na setinha, vou apagar o D, vou por G também. Olha lá, ó. Ele já entendeu o que é aqui, e ele vai somar o produto dali para mim. Deu 22. Então, veja, para ficar tudo bonito, eu vou selecionar a coluna inteira, ó, pelo nome da coluna, e eu vou colocar no formato das 3 bolinhas que eu ensinei na aula passada que eu gosto, ó, que é o separador de vírgula. Aí, tá vendo? Ó, ele acrescentou o 0 aqui, acrescentou o 0 aqui, acrescentou o 0 aqui, e aqui também acrescentou o vírgula 00 onde precisou, ó. Ele botou 2 casas decimais. Então, veja, aqui eu consigo ver, então,
quanto ficou o preço unitário de cada orçamento, quanto ficou o melhor preço, e aqui em cima eu escrevi a somatória do melhor preço e a somatória, né, o somar produto de cada orçamento. Professor, por que o senhor deixou essa linha C aí no meio sem nada? Por que o senhor não botou a fórmula aqui? Na verdade, foi de propósito. Para quê? Para eu escrever aqui, por exemplo, sei lá, fazer propaganda para os outros, né? Botar aqui, Calunga, o orçamento 2. Fala o nome de uma livraria aí, Flavinho. Livraria Pontes. Livraria Pontes. A outra livraria ou papelaria. Existe ainda a Amêndola? Amêndola, lembra? Não. Papelaria João Amêndola. Amêndola, alguma coisa assim. Faz tanto tempo. Papiros. Papiros, pronto, papiros sim, papiros. Não sei se existe, tá ali. E é melhor isso. Então aqui você pode colocar o nome da onde é cada um desses orçamentos que você vai imprimir. Pode botar o telefone, pode botar o nome do gerente, o e-mail, você pode colocar tudo isso aqui dentro para depois poder entrar lá e, né, entrar em contato. Então, por exemplo, se você for comprar tudo no melhor preço, você pode pagar R$22. E o melhor, se você conseguir fazer com que a Papiros diminua R$2,50, menos de 10%, né? 25, 10% é 2,5. Então, se ela der um desconto de quase 10%, ela chega no preço de 22. De repente, você liga lá e você consegue ali que ela dê esse desconto e você compra tudo num lugar só. Com essa planilha, então, o setor de compras tem aí uma facilidade de observar as suas compras, tem como imprimir e comprovar qual era o melhor preço e por que foi comprado num lugar, por que foi comprado no outro. Você pode acrescentar aqui embaixo a assinatura das pessoas que aprovam ou não essa compra, né? Então, você pode deixar um espaço ali para o relatório. Tudo será comprado em tal lugar, ou tal lugar, tal lugar, e a assinatura do gerente de compras, né? Caso você seja um analista, para que ele aprove, né? Para você ter a documentação. Normalmente isso, às vezes, é feito dentro do próprio sistema, né? Essas aprovações, e às vezes é feita no papel mesmo. Você tem que imprimir, levar lá, o cara assina. Às vezes é por e-mail, você manda o e-mail, o cara devolve o e-mail com um aceite, tá bom? Mas isso dentro do setor de compras lá da empresa. Maravilha! Olha só, aprendemos 3 coisas legais hoje, hein? 4, na verdade. Porque aprendemos também a questão de juntar as células, como é que fala? As colunas e mudarmos ela todas de uma vez, né? Para ficarem iguais. Muito bem. Mas olha só, aprendemos a planilha de orçamento, que é uma ferramenta extraordinária. Aprendemos a fazer a função mínimo, aqui no melhor preço. Aprendemos a fazer a função somar produto, para que ela some a coluna de quantidade e a coluna de orçamento de cada orçamento, né? Quantidade vezes valor, quantidade vezes valor, quantidade vezes valor. E também aprendemos a gerar sequência, né? Geramos a sequência aqui, orçamento 1, 2, 3, geramos a sequência aqui, orçamento 1, 2, 3, e também aprendemos ali segunda, terça, quarta, tabuada e por aí vai. E tem mais uma coisinha que eu acho que é interessante, vamos ver se vai funcionar aqui no online. Olha só o que eu vou fazer. Prestem atenção, se der certo eu conto o que é. Chama formatação condicional. Eu vou selecionar aqui essa linha. Perceba que eu só selecionei a linha da a primeira linha aqui. E eu vou formatar condicional. E eu quero aqui, ó, realçar regras da célula. Ou vamos criar uma do nada, hein? Bom, realçar a célula que for igual a... Olha só, ele apareceu aqui essa regrinha, ó.
Eu vou realçar que for igual a qual? Ao melhor preço. Então, percebe? Primeiro, selecionei aqui. Segundo, vim aqui no formatação condicional, realçar a célula igual a... Aqui, ó, igual a... E ele apareceu aqui. E eu coloquei igual a qual? Igual a de melhor preço. E eu vou vir aqui e vou... Preenchimento de vermelho claro, texto em vermelho escuro? Não. Eu quero só o preenchimento. Preenchimento é o fundo da célula, tá? Em vermelho claro. E vou dar um OK. Olha que legal que ele me fez. Automaticamente ele me mostrou qual é o orçamento ali que teve aquele melhor preço que foi escolhido. Vou fazer de novo. Vou vir aqui. Primeiro, selecionei onde eu quero a formatação. Segundo, Segundo, cliquei em formatação condicional. Terceiro, realçar regras. Quarto, igual a. Nesse caso aqui, eu vou igual ao melhor preço, só que dessa próxima linha. E vou mudar aqui só para realçar a célula, não mudar a cor do texto. Olha só, ele já mudou para mim aqui. Se o cara aqui, ó, mudar para 2,50 também, ele vai ter dois coloridos, ó. Porque tem dois iguais àquele. Se ele mudar aqui para 2,49, aí ele já trocou para lá. Percebe? Vou fazer, ó, lembra que eu coloquei aqui, ó, a fórmula e nem tinha número? Por quê? Quando eu colocar número aqui, a mostrar para mim lá. Mas eu não preciso ter nada, eu posso fazer a planilha igual, assim, em branco. Veja só, vou fazer de novo. Selecionei aqui, formatação condicional, realçar células, iguais a... Agora eu vou fazer tudo rapidinho, ó. Fazer mais essas 4 linhas. Igual a essa. Vermelho. Ok. Ó, todas iguais porque branco, né? 0, 0. Aqui. Realçar célula, igual a essa aqui. Agora essa. Formatação condicional, realçar células, igual a menor valor. Fazer assim. Aqui. Formatação condicional, realçar células, igual a essa daqui. E ok. Maravilha! Já tenho a minha planilha. Aprendemos também agora, então, a formatação condicional. E posso apagar a minha planilha, ó. Deixo ela em branco, salvo ela em branco, e quando eu for fazer um orçamento novo, eu venho aqui, copio essa planilha, dou um nome para ela, de orçamento X, né? Ou da data do orçamento, né? Ou daquilo que eu vou comprar, e aí eu preencho. Vou comprar 5 desinfetantes, vou colocar aqui, quero vassoura, preciso de 2, pano de prato, preciso... Opa, fiz errado aqui, ó. Aqui é 6 e aqui é pano de prato. Maravilha, né? Quem solicitou? Limpeza. Lembra o nome da moça da limpeza? Andréa. Andréa da limpeza. Ela que solicitou as 3. Solicitou as 3. Ó, eu copiei, dei um Ctrl C e dei um Ctrl Z aqui. E vou ver isso aonde? Aí tem
Esqueci o nome das empresas de limpeza que vende um montão, sei lá. Max Limp. Embalicho. Como? Embalicho. Embalicho. Qual que é uma terceira? Vamos lembrar, fazer um... O Atacadão. Um nome temático. Atacadão também vende essas coisas. Atacadão. Isso. Bom. Maravilha. E depois eu vou entrar no site ou eu vou mandar um e-mail para essas empresas, com esses pedidos, a empresa vai mandar o orçamento delas para mim e eu vou pegar esses orçamentos e vou preencher aqui. O desinfetante na Max Limp custava R$ 5,98. O desinfetante na Embalicho custava R$ 6,20. O desinfetante no Atacadão custava R$ 4,75. Olha lá, percebe que ele já mudou o vermelho de um para o outro? A vassoura, cada vassoura custava R$ 6,00 na Max Limp, na Embalicho custava R$ 3,50 e O Atacadão. No Atacadão custava R$ 8. Muito bem. E o pano de prato? Cada pano de prato no Atacadão custava 45 centavos. Opa, no Atacadão está aqui. 45 centavos. Na Max Limp custava 30 centavos. E na Embalicho custava, sei lá, 50. Então, veja, ele já me mostrou aqui que eu tenho o melhor preço, um em cada lugar diferente. Ele já me mostrou o total que daria se eu comprasse em cada um dos lugares separados ou se eu comprasse em um lugar só. Então, o melhor preço meu aqui, se fosse comprar num lugar só, seria na Embalicho. Ok? Mas, comprando tudo separado, eu estou pagando quase R$10 a menos. Então, o que eu posso fazer? De repente, eu vou entrar lá, vou ver aqui o que eu posso fazer. Né? Se eu ligo lá e falo, olha, sua vassoura está 8. Eu tenho ela por R$3,50. O que você pode fazer? Ligo lá e falo, olha, sua vassoura está 6. Eu tenho ela por R$3,50. O que você pode fazer? E aí eu vou ligando, vou negociando, refaço essa planilha e vejo se diminui aqui a distância do melhor preço para um deles. E, de repente, tento ver se esse cara dá desconto e eu compro tudo num lugar só. Né? E aí você vai criando as parcerias. Muito bem. Olha, aprendemos... Eu falei que a gente aprendeu o C hoje, mas eu nem vou mostrar o C agora, porque eu acho que já vimos 4 coisas boas. Muita informação, professor. Muita informação, né? Mas tudo informações valiosas, né? Inclusive, informações de SIG, né? De Sistema de Informação Gerencial, né? Para você poder decidir aonde comprar, como comprar, fazer uma negociação boa, né? Então, essa ferramenta mostrou-se ser bastante ideal, né? Muito ideal para esse tipo de trabalho, né? Não precisa nem ser um software, somente o Excel já vai resolver esse problema. Muito bem, muito bem. Maravilha. Então, pessoal, eu vou encerrar aqui para quem está aí na internet ficar com a aula já aqui finalizada. Se vocês tiverem alguma dúvida, a gente já continua aqui, a gente já tira essas dúvidas. Se tivéssemos alunos aí na sala, eu já perguntaria, a gente já tiraria essas dúvidas e deixaria gravado, inclusive, para que você, até para facilitar, né, quem está assistindo, às vezes tem a mesma dúvida que o aluno que está aqui no presencial. Como a gente não está com o aluno aqui hoje no presencial, então vamos deixar gravado. O aluno nosso que tiver dúvida, entra em contato, né, com a gente pelo chat do Teams. E você que encontrou essa aula aí no YouTube, se tiver dúvida, manda um recado, né? Normalmente nas descrições tem o meu celular, você pode mandar um WhatsApp e a gente vê
aí uma consultoria para você, como é que funciona isso, para que você possa aprender e tirar essas dúvidas. Belezinha? Olha lá, isso aqui a gente aprendeu na aula passada, eu vou fazer aqui, mas a gente aprendeu na aula passada. Né? Fazer deixar assim, bonitinho. Pronto. Maravilha. Decorativo. Então, Tá certíssimo. encerrando a aula aqui. Obrigado, Flavinho, pela presença. Imagina, Paulo. Obrigado. É sempre um prazer estar aqui, dividir nesse canal com você. Valeu, obrigado. Lembrem de deixar o like, de se inscrever aí no canal. E, Flavinho, a gente continua aqui que a gente vai conversando mais um pouquinho enquanto a gente vai encerrando as coisas. Um abraço. Legal, um abraço. Tudo de bom.